Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso curso de estudo de faturas. E agora nós vamos fazer um estudo de uma fatura do grupo A da concessionária Eletropaulo, para vocês entenderem como que é calculado e ele é bem mais complexo, tá? Porque entra muito mais variáveis do que o estudo do grupo de baixa tensão. Mas do grupo A nós vamos estudar aqui, tenho certeza que você vai entender tudo. Vamos lá. Essa aqui é uma conta, pessoal, do grupo de alta tensão. É uma conta que tem muito mais itens, como vocês podem ver aqui, ó. Temos aqui um item que chama DMCR, tá, pessoal? Temos aqui o consumo de ponta, o consumo fora de ponta. Eu peguei essa fatura, pessoal, que ela é bem completa. Temos demanda na ponta, demanda contratada fora de ponta, consumo de energia na ponta, consumo de energia fora de ponta, consumo de energia reativa. Temos tudo que engloba aí, enfim, uma fatura de energia do grupo A, tá? Vamos aprender a calcular isso agora. Quanto que isso daqui você encontra na conta, tá, pessoal? Mas eu já dei um zoom aqui para facilitar, ó. Alíquota de ICMS 18%, COFINS 4,26% e o PIS 0,93%, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que identificar aqui, pessoal? Ó, essa daqui, ó, é uma categoria do grupo A, tá? Então, grupo de alta tensão. Tarifa verde, lembra que existe a tarifação convencional verde e azul. Essa daqui está na verde, tá, pessoal? Temos aqui, ó, que identificar a demanda, 146 de demanda contratada, a demanda faturada, coloquei aqui para vocês na ordem, o consumo tanto da TUS de TE na ponta, TUS de TE fora de ponta, e também o consumo de ponta e fora de ponta para energia reativa. Todos esses, e os impostos estão aqui, tá, pessoal? Todos esses são os campos que nós temos que calcular, certo? Então vamos lá. Vamos começar calculando, pessoal, o consumo, a questão da demanda contratada. Esse cliente tem 146 kW de demanda. Existe um limite, pessoal, que pode ser ultrapassado de 5%, ou seja, se esse cliente ultrapassar em até 5% o quanto que ele tem de demanda, ou quando existe um medidor ali que quando se faz a leitura, ele não paga multa. Se ele ultrapassar em 5% isso, aí ele já vai pagar uma multa por ultrapassagem de demanda, porque se ele tem a demanda contratada, ele tem que usar aquela demanda ou menos. Ele não pode usar mais, ele tem tolerância de 5%, tá, pessoal? Então, a conta mostrou que tinha 146 kWh de demanda contratada e então o limite que ele tem, adicionando esses 5%, é de 153,3 kW. Tá? Quanto que faturou, pessoal? 149,20, então ele não vai pagar pela ultrapassagem de demanda. Então, a ultrapassagem de demanda é zero, porque ele está dentro da faixa. Existe esse fator que é o DMCR, pessoal, que ele mostra se esse cliente vai pagar por uma demanda reativa ou não. Se esse fator for maior do que a demanda faturada, ele vai pagar pelo reativo, tá? O excedente pelo reativo. Então, ó, como o DMRC é maior que a demanda faturada, esse consumidor pagará adicional por ultrapassagem reativa, tá? A gente vai mostrar como que é feito esse cálculo. Como que a gente vai entender, pessoal, o valor da demanda? Se nós voltarmos na conta de luz, nós vamos ver que esse cliente paga igual a tarifa de energia, 7,74 centavos por quilowatt de demanda. Como ele tem 149,20, que foi a demanda faturada, ele vai pagar o equivalente a R$ 1.503,45. Lembrando-se que de sempre adicionar os impostos, 18% de ICMS, PIS e COFINS, certo? Então, depois de todo esse processo de cálculo, nós temos aí R$ 1.500. Agora, pessoal, vamos calcular quanto que ele vai pagar pela demanda de ultrapassagem, ou seja, o DMCR menos a demanda faturada. O nosso DMCR ficou em 153,60 menos 149,20. Se a gente olhar aqui, ó, unidade, se a gente olhar aqui, pessoal, na nossa conta de luz, ó, deu 4,4 kW de unidade de demanda reativa, tá? Unidade faturada de demanda reativa, que é de 4,4 kW. Então, nós vamos ter que pagar o equivalente a 4,4 kW, certo? Como que nós fazemos isso? Mesma situação, 4,4 vezes o quanto que nós pagamos pela demanda, tá? Dividido pelos impostos, nós vamos ter que pagar um adicional aí de reativo, de demanda reativa, de R$ 44,33.
Agora, pessoal, vamos calcular o consumo. Existem dois tipos de consumo que nós precisamos calcular, que é o consumo de ponta e o consumo fora de ponta. No consumo de ponta, pessoal, esse cliente usou 2.257,6 kWh, como a gente pode ver aqui, ó, discriminado. Então, nós vamos somar a TUSD mais a TE aqui e fazer todo aquele processo de cálculo de novo. Então, esse cliente pagaria 1.666 pelo consumo, se não tivesse os impostos. Como tem os impostos, ele vai pagar 2.169,36 Isso no horário de ponta, tá, pessoal? Agora, nós vamos calcular no horário fora de ponta. Esse cliente, ele usou 39.807,3 kWh no horário fora de ponta, tá? Então, toda a base de cálculo, nós colocamos as tarifas aqui também dos horários fora de ponta, ó, nós podemos pegar todos esses valores aqui, e ele pagaria R$ 12.085, se não tivesse os impostos. Como tem os impostos, ele vai pagar R$ 15.733 pelo consumo no horário fora de ponta, tá, pessoal? Agora, pessoal, nós temos que calcular o consumo reativo. Como ele está no grupo onde o consumo reativo, tanto na ponta quanto fora de ponta, tem o mesmo valor da tarifa, vocês podem aqui, ó, 23 centavos e 0,2371, nós somamos o consumo da ponta, certo? E com o consumo fora de ponta, e que foi aqui, ó, 359,3 mais 2.549,10, nós podemos somar isso. Como a tarifa é igual, ó, vocês podem olhar essas duas tarifas, nós fazemos um cálculo só para ver o consumo reativo, quanto que ele vai pagar, e ao fim de todos esses cálculos, ele pagaria 689 se não tivesse imposto. Como tem imposto, ele vai pagar 897,95, certo, pessoal? Aqui é só cálculos mesmo, é só colocar naquela fórmula. Vocês perceberam que a fórmula é uma só, e é só substituir os itens que você quer. Então, pessoal, vamos ter que calcular também o adicional de bandeira. Como ele está na bandeira vermelha, vamos ter que calcular por horário de ponta e por horário de fora de ponta. Ele consumiu 2.257,6 kWh no horário de ponta, e a gente tem um adicional de 0,045 centavos, porque nós estamos no bandeira vermelha. Então, fazendo toda essa base de cálculo, ele paga um adicional de R$ 132 por horário de ponta, e fazendo aqui por horário fora de ponta, ele consumiu 39.807 vezes o 0,045, fazendo toda essa base de cálculo, ele paga o equivalente a R$ 2.332 pelo adicional de bandeira vermelha. Vocês percebem, pessoal, que às vezes na residência, essa pessoa não consome muito, o consumidor não consome muito, o adicional de bandeira, ele é significativo, mas ele não é tão significativo na conta assim, não tem um valor tão expressivo. Agora, quando nós falamos de conta de alta tensão, vocês percebem que esse adicional, às vezes é 2, 3 mil reais, chega a ser valores maiores ainda, dependendo do quanto que esse consumidor consome, tá, pessoal? E quanto que nós vamos pagar nessa conta o total que nós temos que pagar para a distribuidora, somando todas essas parcelas de demanda, consumo, ponto fora de ponto, demanda reativa, e o consumo de ponto fora de ponta do consumo reativo. Então, somando tudo isso que a gente calculou, dá o equivalente a R$ 22.813,23, certo? E aqui agora nós somamos aí o custeio de iluminação pública, que é no valor de R$ 29,30, multas, COSIP, CIP, enfim, todos os adicionais que nós temos aí, nós somamos na conta. Então, dá um valor de R$ 22.842,53, muito próximo aqui do valor da conta. Tá bom, pessoal? Vocês percebem que essa fatura já é muito mais complexa de se calcular, tem que ter um entendimento muito mais profundo da parte realmente do que é o grupo de alta tensão, conhecimento de demanda contratada, demanda reativa, consumo ativo, consumo reativo, horário de ponta, horário de fora de ponta, adicional na ponta, adicional fora da ponta. Então, realmente são muitos campos a ser calculados, mas aqui refaçam esse exercício e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui uma sugestão para a gente, dúvidas que nós iremos responder com todo prazer. Legal, pessoal? Um forte abraço e nos vemos mais para frente.